Olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Bom, se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para receber as futuras notificações. Beleza? Paul Washer ele conta uma ilustração que eu acho que vem bem a calhar para a gente entender algumas coisas relacionadas à igreja, né? E ele diz o seguinte, que um rei, ele tendo a sua noiva, né? E tendo marcado o casamento, antes disso ele precisava fazer uma longa viagem. Então ele contrata para si um mordomo, para que cuide da sua casa, né? E cuide principalmente da sua noiva. E ele pede para que mantenha ela íntegra, com as suas vestes, enfim, da forma com que ele deixou nas mãos e nos cuidados daquele mordomo. Acontece que essa viagem, ela começou a demorar. E aquele mordomo começou a se questionar se realmente ele voltaria e quanto tempo ele demoraria, se é que ele voltaria. E começou a meio que desvirtuar a noiva daquele rei. E começou a abrir mão das roupas que ela tinha anteriormente, dizendo que não tinha nada a ver, que ela poderia usar outro tipo de roupa. Começou a desleixar um pouco nos cuidados pessoais dela, começou a levá-la para caminhos e lugares que normalmente uma noiva de um rei não iria. E aí ela começou automaticamente a se desvirtuar da sua característica original. Ela começou a se vestir de outra forma, começou a ter uma outra característica, o seu linguajar agora já era outro, a sua conduta, a sua maneira de se portar, de se comportar diante da sociedade já era totalmente diferente, até que ela veio a se prostituir, né? Mas só que um belo dia, aquele rei aparece, e a primeira pergunta que ele faz é: onde está a minha noiva? O que acontece é que quando ele olha para a noiva que ele havia deixado aos cuidados do mordomo, ele olhou para ela e falou assim: essa não é a noiva que eu deixei aos seus cuidados. E aí eu quero que você raciocine, o que você acha que o rei faria? O que você faria no lugar do rei? E o rei pegou a sua espada, pronto para realmente acabar com aquele mordomo. O que eu quero que você entenda que essa ilustração, ela vem bem a calhar para mim e para você. A noiva é a igreja de Cristo. O rei é Cristo. O mordomo somos nós. E o que nós temos feito com a noiva de Jesus? O que nós temos feito com aquilo que não pertence a nós, mas pertence ao Rei Senhor Jesus? Muitas vezes nós temos desvirtuado a igreja, falando que tem coisas que não tem nada a ver, trazendo doutrinas humanas, trazendo doutrinas, muitas vezes doutrinas de demônio para dentro do seio da igreja, e quando somos questionados, dizemos: ora, o rei está demorando, não tem nada a ver, é apenas uma situação que a gente precisa se adaptar às necessidades do tempo presente. Veja bem, a Bíblia diz que nós somos a eclésia. Eclésia é igreja, é aqueles que foram chamados para fora. Nós somos chamados para fora do sistema do mundo. Nós somos a contracultura, a cultura presente que está aí. E muitas vezes, ao invés de nós mantermos o padrão daquilo que Cristo nos deixou para que a gente mantivesse a igreja, a gente quer amoldar a igreja a nossa maneira de pensar ou simplesmente adaptá-la às necessidades do mundo que nós estamos. Nós temos sim que amar as pessoas, nós temos sim que recepcionar, que sermos uma igreja acolhedora, temos, mas nós não podemos prostituir e desvirtuar a nossa característica. Nós somos chamados para fora, nós não somos chamados para sermos iguais, nós não fomos chamados para aceitar qualquer tipo de situação, nós não fomos chamados para ser uma igreja inclusiva no sentido de se adaptar ao pecado que o mundo tenta impor sobre nós e muitas vezes ter medo de se posicionar diante daquilo que a Bíblia diz que é pecado. O que a Bíblia diz que é pecado continuará sendo pecado. E o que nós percebemos hoje é que muitas pessoas, dentro dessa inclusão e
necessidade de se adaptar, de se modernizar, ao ponto de alguns teólogos chegarem a dizer que a Bíblia ela precisa ser atualizada. Não, não, não. Billy Graham dizia que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã cedo. Então a Bíblia é um manual de vida e nós queremos moldar o manual aquilo que é o fator principal. O fator principal da igreja, a centralidade da igreja, continua se chamando Jesus Cristo. Ele deixou determinações, Ele deixou a diretriz, e é a Ele que nós temos que obedecer. Mas só que é a Ele também que um dia teremos que prestar contas. E qual é a igreja que nós iremos apresentar a Ele? E qual é a igreja que nós iremos entregar de volta para Ele? E quando Ele chegar diante de nós, Ele mesmo questionou: quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? E esse questionamento é feito para nós que somos igreja. Então nós vemos situações como de um cantor famoso que tenta justificar as ações e as atitudes de um JA da vida que se assume como uma mulher. Nós vemos situações de pessoas que, para se adaptar e poder ter certos contratos, ela questiona determinados posicionamentos da igreja por agora dizer que se libertou da religiosidade. Não, ela simplesmente trouxe um evangelho da sua cabeça para poder viver a experiência de uma nova vida. Então nós vemos situações que nós precisamos começar a voltar para a palavra e entender quem nós somos, a nossa identidade. Perceba, outro dia eu preguei sobre sal fora do saleiro. O sal não é uma coisa que você come, o sal não é uma coisa para você ingerir de forma pura e se sentir satisfeito. O docinho, sim, você come de forma satisfeita, um belo pudim, um brigadeiro. O sal não. O sal te dá sede. O sal te traz a necessidade de você buscar a água da vida, é Jesus. Então nós não podemos nos amoldar ao mundo, nós temos que continuar mantendo as características que Jesus deixou para nós. E a Bíblia é clara: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Porém, eu não estou dizendo com isso que a gente não tem saída e que a gente tem que viver se culpando, até porque a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Jesus é um Deus de novidade de vida, mas é a vida que Ele tem proposto para nós, não a que nós queremos. Pense nisso. Deus abençoe você.